Olá, bem-vindo ao Pod Café, podcast oficial da Rádio PF, que você pode acompanhar nos canais digitais da rádio, no Facebook, no canal de conteúdo no Spotify, como Rádio PF+, e também no YouTube. Nosso assunto de hoje é câncer, porque os números não param de aumentar. Olha só, eu trago um dado aqui que estima-se mais de 704 mil novos casos e 244 mil mortes por câncer todos os anos no Brasil. Já na região de Passo Fundo, a macro-região norte, com quase 150 municípios, mais de 2.000 pessoas morreram em decorrência da doença. Em Passo Fundo, a maior cidade da região norte do estado, são registradas cerca de 320 mortes por ano. Esses dados foram trazidos essa semana. A gente marcou aí essa semana o Dia Mundial de Combate ao Câncer e foram trazidos pela assessoria do CTCAM. E a gente vai conversar sobre essa doença, sobre a evolução da medicina, sobre tratamento, tudo que envolve ela, com o médico oncologista Alex Seidel, do CTCAM, que está aqui conosco. Obrigado pela sua presença, doutor Alex. Obrigado, Zomara. Obrigado, ouvintes da Rádio PF. É uma satisfação poder conversar sobre esse assunto tão importante, né, que é o câncer. Como tu bem falaste, os números, infelizmente, aumentam cada vez mais, então é muito importante orientar bem a população quanto a isso. E por que esses números aumentam, doutor? São vários os fatores, né? O primeiro é a expectativa de vida, né? Quanto mais eu vivo, mais a possibilidade de desenvolver um câncer, né? Outros fatores, a alimentação muito inadequada, né? Uma obesidade, tabagismo, sedentarismo, né? Não fazer atividade física, a falta de vacinação, que é muito importante. Hoje a gente tem algumas vacinas que diminuem o risco de desenvolver o câncer também. O alcoolismo também, né? A ingestão de bebidas alcoólicas num grau maior, enfim, não tem nenhum estudo comprovando quanto eu posso beber ou não. Enfim, esses são os principais fatores para desenvolver o câncer atualmente. Me chamou dois fatores aí que me chamaram a atenção. Primeiro, vacinas. Que tipo de vacinas podem ajudar a reduzir a incidência? Hoje a gente tem as duas principais, que é a vacina contra o HPV, né, que está muito relacionada ao câncer de colo de útero. Hoje ela é disponível gratuitamente no SUS para meninos e meninas, né? Então ele reduz a incidência de câncer de colo de útero, porque o câncer de colo de útero está muito relacionado à infecção pelo HPV. A infecção crônica vai causar um câncer se você não cuidar. Então, a vacinação ela diminui esse risco. Outra vacina é a vacina contra a hepatite B, né, que está muito relacionada a câncer de fígado também. Que essa a gente já tem há mais tempo, né, e também então reduz os casos de câncer do fígado. Existem outras vacinas que estão ainda em desenvolvimento, até para tratamento do câncer. Hoje é uma vertente muito interessante a vacinação como tratamento até do câncer. Então, acho que no futuro próximo a gente vai ter um grande desenvolvimento desses fatores também. Essa vacina aqui do HPV ainda tem que enfrentar uma barreira que é o preconceito, principalmente dos pais, que muitos não permitem que seus adolescentes façam a vacina. Infelizmente isso é uma barreira grande, né? Mas cabe a gente orientar, conscientizar a importância da vacinação. Ela não traz malefícios à saúde, então isso é sempre muito importante, reafirmar esse cuidado, né, que não vai trazer, não vai desenvolver nenhuma outra doença, enfim, só vai ajudar, né, efeitos colaterais mínimos, né, então é importante fazer essa vacinação. Até em adultos é muito importante, tá, porque tem alguns estudos mostrando que pacientes que tinham câncer de colo de útero, que não foram vacinadas e faziam a vacina mesmo após o diagnóstico, o tumor até reduzia. Claro que não é um fator mais importante do tratamento, hoje é a quimioterapia, a radioterapia ou cirurgia, dependendo do estágio do câncer de colo de útero, mas mesmo pacientes adultos hoje, a indicação é fazer, ela não é só disponível no SUS para os adultos, é mais para as crianças mesmo, mas a importância até então nos adultos fazer essa vacinação. E o outro ponto que me chamou a atenção aqui na sua fala é a questão da alimentação. Os ultraprocessados, processados, são mesmo alimentos que podem causar câncer? Hoje a alimentação é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, né? Principalmente alimentos ultraprocessados, embutidos, né? Esses alimentos que a gente tem muito composto químico para durar mais, né? A validade ser maior, infelizmente isso aumenta muito os casos de câncer. Até a gente está vendo um aumento em pessoas mais jovens com câncer de intestino, que a gente não via antigamente, porque o câncer de intestino está muito relacionado a essa alimentação. Carnes vermelhas, alto consumo de carboidratos, refrigerantes, enfim, tudo isso aumenta muito os casos e provavelmente essa é uma das principais causas
causa dos aumentos dos números que a gente vem identificando. Aqui na nossa região, especialmente no Rio Grande do Sul, na nossa região, tem a questão também do câncer de esôfago por causa do chimarrão muito quente, a água. Essa também é uma preocupação que deve ser considerada. O chimarrão, dependendo da temperatura dessa água, quanto mais quente é essa água, o risco de câncer de esôfago ele aumenta nessa população de pacientes que também acabam utilizando. O câncer de esôfago também está muito relacionado ao tabagismo, ao alcoolismo, enfim, esses também são outros fatores. Mas, infelizmente, o chimarrão também é um desses fatores quando essa água está muito quente. Então, por isso que na nossa região os casos são os números são maiores do que nas outras regiões do nosso país. Bom, o senhor falou que a população está envelhecendo, né, mais e aí tem mais risco de ter um câncer. Também tem os jovens aí em função da má alimentação, etc. E as crianças, hein? Porque também em crianças o número de casos parece ter aumentado. Tem alguma razão, alguma explicação? As crianças é um pouco mais complexo, porque tem muito relacionado a síndromes hereditárias, também tem o câncer infantil, né? Mas esse é um processo que não leva muito em conta a alimentação, fatores ambientais, isso é um pouco mais diferente. Então esse crescimento não é tão evidenciado quanto é na população mais adulta, que os fatores ambientais, hábitos de vida inadequados, que aumentam esses números que a gente tem. Então, no câncer infantil, esse aumento não é tão perceptível como é nos adultos. Então, essa importância de cuidar na alimentação, fazer atividade física, cuidar no nosso peso, né, se torna muito repetitivo, mas isso é o mais importante que a gente tem. Isso é mais importante que qualquer medicação, eu diria, né? Se a gente tem um hábito de vida adequado, fazer os exames de prevenção, ter uma alimentação saudável, a gente diminuiria o risco de câncer em 40%. Ainda assim, 60% eles desenvolvem o câncer, a gente não tem um fator do porquê isso aconteceu. Mas cuidando na nossa vida, tendo hábitos saudáveis, a gente diminui nessa porcentagem, uma porcentagem grande, né, que a gente não dá tanta importância, infelizmente. Bom, agora vamos falar de tratamentos, porque é sempre traumático para as pessoas que enfrentam a doença fazer determinados tratamentos que são muito fortes, por exemplo, a quimioterapia. Mas a medicina já evoluiu muito nesse aspecto, não é? É possível fazer um tratamento hoje sem tantos efeitos colaterais hoje, doutor? Antigamente a situação era bem mais complexa, né? Por que é tão difícil descobrir novos tratamentos para o câncer? Porque o câncer ele pode ocorrer por vários fatores e cada câncer tem um tratamento específico. Por exemplo, quando a gente fala em câncer de mama, não dá para generalizar, todo paciente vai fazer o mesmo tratamento de câncer de mama. É muito mais complexo. A gente precisa avaliar vários fatores para saber qual o melhor tratamento para aquele tipo de câncer. Então, existem vários tipos de câncer de mama, por exemplo. Então, o tratamento é muito mais complexo. Antigamente, você pegava a quimioterapia que tinha e fazia para o câncer de mama em geral. Hoje em dia, não. Hoje em dia você analisa a parte genética desse tumor, analisa a imunohistoquímica, o anátoma patológico para saber qual a melhor abordagem para o tratamento desse paciente. Então os tratamentos eles evoluíram bastante, né? Hoje a gente tem a imunoterapia, que é um dos melhores tratamentos que a gente tem, só que ela não é eficaz para todos os tipos de câncer, mas para alguns a gente tem uma eficácia muito grande desse tratamento. Outra vertente muito importante é terapia-alvo. O que seria terapia-alvo? A gente consegue identificar mutações naquele tumor que foram as causadoras para desenvolver aquele câncer. Então, a gente vai fazer um tratamento direcionado para aquela mutação. Então, a gente quebra aquela mutação e aí, assim, a gente está tratando o câncer. Então, isso a gente chama de terapia-alvo. Outra vertente muito importante é a vacinação. Então, você consegue identificar receptores naquele tumor e com a vacinação você combater, o seu sistema imune combater aquela célula tumoral. E outra vertente é os CAR T-cells. Esse é um tratamento que tem um custo muito elevado hoje, tá? Que você retira os linfócitos do paciente, em laboratório você consegue ativar ele contra aquela célula maligna e você injeta no paciente de novo e ele vai combater o câncer. Então, os tratamentos eles vão evoluindo muito. Agora, o problema é que o custo desses tratamentos também ele evolui cada vez mais. Então, esse é um problema, né? Mesmo para pacientes com convênio, os tratamentos eles não são todos disponibilizados, porque a gente tem uma resistência muito grande, porque é um custo muito elevado. Até por isso, os convênios aumentam, as mensalidades, né, que a gente tem. A gente vê as reportagens, um aumento, às vezes, até um pouco maior do que esperado, porque os custos dos tratamentos também estão evoluindo cada vez mais. Então, esse é um grande problema da oncologia no futuro próximo, a sustentabilidade do sistema.
Então, os tratamentos eles vão evoluindo, porém, com custo também muito elevado. Obviamente que o SUS oferece o tratamento básico aí nesse caso. O SUS, a gente consegue tratar muito bem os pacientes, tem que ser bem posto isso, né? A quimioterapia, ela funciona muito bem. A gente tem algumas terapia-alvos já aprovadas no SUS, né, que a gente consegue utilizar. A imunoterapia, em algumas situações, até a gente às vezes consegue, né? Enfim. Então, os tratamentos eles vão evoluindo, só que no SUS é mais difícil chegar. A demora é maior para esses últimos tratamentos para ser disponibilizado para essa população. Desses tratamentos que você citou aí, quais são que são oferecidos em Passo Fundo? A imunoterapia a gente já faz há bastante tempo, a terapia-alvo a gente também já faz há muito tempo, né? A vacinação desses tratamentos ainda a gente está evoluindo, então não é aprovada no Brasil. Os CAR-T-cells, a gente tem uma evolução muito grande em tratamento de pacientes com neoplasias hematológicas, né? Principalmente o linfoma. Então a gente tem algum estudo um pouco mais aprofundado nisso, mas a imunoterapia e a terapia-alvo, que são duas vertentes muito novas, a gente tem já em Passo Fundo há bastante tempo. Eu gostaria que você explicasse o que é a imunoterapia. Ela é um tratamento que vai em paralelo, por exemplo, à quimioterapia, ou ela pode ser usada sozinha? Ela pode ser usada em paralelo, né, em concomitância, que a gente fala, ou também sozinha, ou até mesmo em concomitância com a radioterapia, por exemplo, também a gente pode fazer. Como é que ocorre o câncer? O sistema imune ele está lá todo dia para combater as células que sofrem uma mutação no seu DNA e vão formar um câncer. Então, essa é a função do nosso sistema imune, matar essas células. Quando ocorre uma mutação nessa célula, ela consegue escapar do nosso sistema imune. Ela cria um escudo, digamos assim, o nosso linfócito, que é a célula responsável por matar essa célula tumoral, ela não reconhece que aquilo é uma célula neoplásica e ela vai duplicando até formar um tumor e aí pode formar as metástases se esse tempo for maior. Então, o que a imunoterapia vai fazer? Ela vai quebrar esse escudo, né? Ela simplesmente quebra o escudo e fala para o linfócito, aqui está a célula maligna, você tem que fazer seu trabalho. Então, nada mais é que reconhecer a célula maligna para o linfócito matar essa célula. Então, ela quebra o escudo do escape da célula maligna. Então, o câncer ele é muito inteligente. Ele cria um escape e você precisa quebrar e mostrar para o sistema imune que ele precisa combater aquela célula. E essa imunoterapia é um conjunto de medicamentos ou é um medicamento? Só para leigo assim entender. A gente tem várias imunoterapias hoje já aprovadas, dependendo de cada cenário, né? Então, cada imunoterapia age num receptor diferente, tá? Cada escudo diferente. Então, às vezes, a gente pode fazer 2 imunoterapias num cenário. Então, às vezes uma, enfim, dependendo de cada caso. Bom, doutor, eu queria saber o que ajuda na cura, além do tratamento adequado, imunoterapia, enfim, todos esses fatores. A questão emocional da pessoa, a questão do apoio a essa pessoa, ajuda? Qual é o percentual de ajuda nessa cura? Com certeza, esse é um fator muito importante também. A gente faz o tratamento, a gente orienta o paciente, mas esse suporte familiar, né, suporte com atividade física, suporte com uma alimentação adequada é muito importante. Isso é associado ao tratamento, é tão eficaz quanto, né? Infelizmente, a gente tem vários estudos mostrando que existe até um número de separações após o diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, muito alto. Isso é inacreditável hoje em dia, né? Quando você mais precisa da ajuda, você se separa do companheiro. Então, isso é uma coisa que não dá para aceitar. Quer dizer, o companheiro separa da pessoa que está doente, né? Então, isso é um cenário que complica tudo, né? Porque a parte emocional ela é muito associada a benefício ou atraso no tratamento. O paciente tem vários estudos mostrando que pacientes que vivem melhor, que têm hábitos saudáveis, vão melhor com o tratamento. Fazendo o mesmo tratamento, pessoas que têm uma alimentação saudável, que fazem atividade física mesmo após o diagnóstico de câncer, respondem melhor do que aquelas pessoas que não têm o suporte, que não têm esses cuidados. Então, mesmo após um diagnóstico de uma doença tão agressiva e tão avançada, às vezes, o benefício de uma vida saudável ela é melhor do que não fazer nada e, infelizmente, não ter suporte para ajudar nessa questão. Agora, eu conheço casos, doutor, de pessoas que recebem o diagnóstico e se negam a fazer o tratamento por conta da repercussão que o tratamento tem nas suas vidas. E acredito que esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, conversando contigo e dando informação, possa ajudar as pessoas, porque as pessoas têm medo da palavra câncer, não gostam de falar do câncer. E isso é um estigma que ainda eu acho que a medicina tem que ajudar a superar. Eu tenho até pacientes que não deixam eu falar a palavra câncer, né? Então, mesmo com o diagnóstico. Então, isso
é muito complexo, né? Antigamente era pior, melhorou bastante, né? Quando você botava na internet lá câncer é igual à morte, né? Então, a primeira consulta, eu sempre falo, você nem fala tanto dos tratamentos, porque você precisa tirar toda uma ideia errada que esse paciente às vezes vem, né? Porque tem muita informação acessível a todo mundo, só que o problema é que tem muita informação errada, né? Então tem que saber filtrar qual que é a melhor informação, porque hoje os tratamentos evoluíram muito. Mesmo com pacientes com doença metastática, o que é a metástase? Vamos, por exemplo, um paciente com câncer de pulmão. O tumor começou no pulmão e foi para o osso. Então, isso é uma metástase. Então, esse é um paciente com estágio 4. Esse paciente não tem mais cura. Tá? Só que hoje o que acontece? Os tratamentos evoluíram tanto que esses pacientes conseguem viver por muitos anos, tomando seu remédio, fazendo sua imunoterapia ou sua quimioterapia e vivendo bem, né? Como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, são doenças incuráveis, mas que se você fizer o tratamento corretinho, você vai viver muito tempo e bem. Então, o câncer hoje, mesmo com uma doença em estágio 4, que é o mais avançado quando a gente faz esse diagnóstico, os pacientes acabam vivendo muito, né? Então, a eficácia dos tratamentos ela é enorme, enorme, enorme mesmo, né? Agora, cabe tirar essa ideia de morte, porque eu tenho câncer, não vou mais viver, enfim, isso é uma informação totalmente errada, né? Infelizmente tem pessoas que acabam, é muito fácil de encontrar vídeos na internet de pessoas contra a mamografia, por exemplo, contra os tratamentos, que você não pode fazer quimioterapia, que você vai ficar mal, você não pode fazer radioterapia, então absurdos que são liberados e acessíveis para todas as pessoas. Então isso cabe a gente tentar filtrar então as melhores informações para você colocar no seu caso. E cada paciente é um paciente, né? Mesmo com diagnósticos iguais, os pacientes respondem de uma maneira diferente com o mesmo tratamento. Então, cada paciente é um paciente. Hoje a gente precisa fazer individualização do tratamento. Não é botar, se fosse mais fácil, todos os pacientes vão fazer câncer de próstata, vão fazer o mesmo tratamento. Se fosse tão fácil assim, a minha vida seria muito mais fácil, mas isso é muito mais complexo. Então, a gente precisa fazer a individualização do caso do paciente para saber qual é o melhor tratamento para ele. Assim como a internet ajuda, como nós aqui, não é? Estamos fazendo um programa que vai para as redes sociais, que vai para a internet, ajuda no esclarecimento, a internet e as redes sociais também contribuem para um desserviço que aí o senhor acaba de falar, não é? De pessoas dizendo para não fazer quimioterapia, enfim, uma série de outras inverdades. Infelizmente isso é muito visível. E tem as febres que a gente fala, né? Tem épocas que surge um medicamento revolucionário que vai tratar todos os cânceres, né? Antigamente era a fosfetanolamina, né? Que era um medicamento que ia tratar todos os tipos de câncer. Você tomava e aí, dependente do tipo de câncer, você ia ficar bem, né? E não é verdade, né? Todo tratamento que a gente faz hoje é aprovado, né? E para ser aprovado ele precisa passar por várias fases de estudo científico para daí saber se ele é eficaz e seguro para a população. Não existe, infelizmente hoje, não existe nenhum tratamento que vai tratar todos os casos de câncer, né? Então o que a fosfetanolamina é? Nada mais é que um polivitamínico, né? Então às vezes os pacientes ficavam um pouco bem por ser um polivitamínico, por se alimentar um pouquinho melhor, e acabam achando que vai tratar o câncer. E, infelizmente não é tão simples assim, como eu falei. A gente precisa individualizar o caso, saber qual parte genética tem esse tumor, qual alterações na imunohistoquímica tem esse tumor, para saber qual é o melhor tratamento. Nessa questão dos medicamentos também tem aquelas receitas mágicas de fruta né, que pode evitar o câncer, o chá que pode evitar o câncer. Nada disso é cientificamente comprovado. Não. Infelizmente, ou felizmente, não sei, não é nada comprovado, né? Então, o que a gente prescreve hoje é aprovado e por várias fases. Esses estudos são estudos longos, né? Para aprovar uma medicação, tu não vai, vamos pegar 10 pacientes aqui, vamos testar e esse mês que vem a gente já vai saber se funciona ou não. Não é assim, né? Os estudos são com vários pacientes, um número muito alto de pacientes e por um tempo muito longo para saber se essa medicação, além de eficaz, é segura. E aí só depois disso que ela é aprovada ou não, dependendo dos resultados. Bom, o senhor já falou também em outra ocasião que o câncer ele não dá sinais, mas que a melhor maneira é prevenir, não é? Toda aquela lista que o senhor nos trouxe aqui e também fazer os exames de rotina. Que tipo de exames dá para ser feito rotineiramente que pode ali acender um alerta para determinada situação? Esse é um grande problema que a gente tem, né? Que a cultura hoje do brasileiro é procurar o médico só quando tem sintoma, né? Mais em homens, principalmente, né? Então, não procuram o médico, não querem saber, só quando tem um sintoma muito avançado, que já não aguenta mais, e aí procura o médico.
Então, em doenças mais iniciais, lá, lesões pequenas, isso não vai dar nenhum sintoma. E esse momento é o ideal para fazer o diagnóstico, porque aí a cura vai a 90%, 95% de chance. O que acontece? Nem todos os tumores têm programas de rastreamento, né? Que são os exames que a gente fala que os pacientes precisam fazer. Os principais que a gente tem hoje já aprovados e disponíveis no SUS é a colonoscopia, né? A colonoscopia, então, para ver o câncer de intestino, que é o médico introduz a câmera pelo intestino do paciente. Se ele tiver algum pólipo, algum tumor, ele já tenta, às vezes já consegue fazer a ressecção e esse paciente está curado. Então, a colonoscopia, além do exame de diagnóstico, ela pode ser terapêutica. Ela já consegue fazer o tratamento dessa lesão Tem inicial. tempo para fazer a colonoscopia? De quanto em quanto tempo? Hoje a gente orienta, a orientação da Organização Mundial de Saúde é a partir dos 45 anos de idade, tanto homem quanto mulher. Antigamente era 50 anos, só que os casos estão aumentando muito em pacientes mais jovens, então esse número já caiu para 45 anos e eu acredito que vai cair mais nos próximos anos. Isso por conta da alimentação, né? Muito por conta da alimentação. Então, provavelmente eu acredito que vai ser aos 40 anos daqui a um tempo, mas hoje a preconização é a partir dos 45 anos de idade. Então, tanto homem quanto mulher fazer a colonoscopia. Quando você precisa repetir a colonoscopia, aí vai depender do que você encontra nesse primeiro exame. Se você tem algum pólipo, o médico faz a retirada desse pólipo e envia para a patologia. Existem pólipos mais agressivos e outros menos agressivos. Se for um pólipo mais agressivo, você precisa repetir num tempo mais curto, 3 anos talvez. Se for um pólipo mais tranquilo, aí em 5 anos. E se você não tiver nada, pode repetir a cada 10 anos, então, a colonoscopia. Outro para câncer de próstata, o homem, então, fazer o PSA, que é o exame de sangue, e também o toque retal, hoje é orientado a partir dos 50 anos de idade. Se você tem alguns fatores de risco, aí a partir dos 45 anos de idade. São vários casos de câncer de próstata na família, homens de raça negra têm um risco maior também, obesidade também é um risco maior, então aí a partir dos 45 anos de idade. Então fazer o PSA e o toque retal anualmente, repetir isso anualmente. A mamografia hoje, que a Organização Mundial de Saúde orienta a partir dos 40 anos de idade, então para as mulheres, então é muito importante, né? Infelizmente no nosso sistema de saúde a liberação é a partir só dos 50 anos de idade. E teve uma polêmica esses dias aí sobre fazer todo ano ou não. Enfim. A mamografia ela não traz prejuízo, vários estudos já mostraram que não traz prejuízo, né? Não causa câncer de tireoide ou alguma outras alterações, só que às vezes ele pode ser um exame um pouco desconfortável, né? Dependendo do volume, do tamanho da mama da paciente, dependendo da máquina e até do profissional que executa o exame, as pacientes podem relatar um pouco de dor, um pouco de desconforto, mas isso não vai trazer nenhum prejuízo, não vai aumentar risco de câncer, né? Às vezes até dependendo da indicação, a gente pode dar um analgésico antes do exame para essa paciente para diminuir esse desconforto e fazer um exame. A mamografia é um exame barato que diminui mortalidade. Então isso é muito importante ser repetido anualmente a partir dos 40 anos de idade. Outro exame de rastreamento muito importante é a tomografia de tórax para os pacientes, para as pessoas tabagistas, né? Hoje a gente orienta então fazer a tomografia de tórax para homens e mulheres a partir dos 50 anos de idade, que tem uma carga tabágica alta. Daí a gente precisa calcular a carga tabágica, quanto que essa pessoa fuma e há quanto tempo ela fuma, para saber se tem indicação, então, de fazer a tomografia de tórax. Isso é muito importante porque câncer de pulmão, cerca de 70% dos casos, a gente só faz o diagnóstico em estágio 4, já é incurável. Então, a tomografia de tórax ela reduz essa mortalidade, você consegue pegar lesões com 1, 2 centímetros, que nem o raio-x de tórax ia conseguir pegar. Então, existiram estudos também para tentar ver se o raio-x de tórax também era útil nessa situação, mas não. O único exame que mostrou diminuição de mortalidade em pacientes com câncer de pulmão é a tomografia de tórax a partir dos 50 anos de idade. Tá? Outro exame é o preventivo, né, que é muito importante nas mulheres, então muito relacionado ao câncer de colo de útero, infecção pelo HPV, e hoje tem cerca de 70% das pessoas têm infecção pelo HPV e acabam não fazendo o preventivo, não se cuidando, então fazer a vacinação e o preventivo anualmente também é muito importante. Bom, todo mundo fala na cura do câncer, não é? Quando isso pode chegar? A gente sabe que tem muitas pesquisas aí bem evoluídas, já anunciando resultados positivos. Você acredita que a ciência vai descobrir a cura do câncer, doutor? A cura do câncer a gente já tem, na verdade. Tá? O problema é o tempo do diagnóstico, né? Numa doença muito avançada, essa cura fica cada vez mais distante.
em doença muito inicial, a cura é enorme. O problema é que a gente não consegue fazer o diagnóstico, na grande maioria das vezes, numa doença mais inicial. Então, por isso, os exames de prevenção. Então, a gente já tem a cura, né? Nos estágios iniciais, a gente faz o tratamento com intenção de curar, né? Claro que em alguns casos o tumor ele pode voltar depois de 10, 15, 20 anos. Isso pode acontecer. Isso não, a gente não sabe quem vai ser esses pacientes. Por isso que depois do tratamento a gente faz um acompanhamento com esses pacientes, né? Não é só fazer o tratamento e o paciente está liberado. Não, ele precisa repetir o exame a cada 6 meses, às vezes até 1 ano, enfim. E aí mantendo um acompanhamento com o médico. Eu tenho vários pacientes que a gente tratou o câncer lá no estágio inicial que vivem uma vida completamente bem, não tem sinal nenhum de doença e estão curados, né? Talvez o tumor ele possa voltar em algum momento, mas ele precisa fazer esse acompanhamento para, se voltar, pegar no estágio. Esse acompanhamento é permanente, então? Permanente. Antigamente falava que era um casamento, mas hoje os casamentos diminuem, separam rápido, né? Então eu parei de falar essa frase, né? Então é um acompanhamento que a gente vai fazer por um longo tempo, né? E aí, dependendo da situação, a gente até pode dar alta para os pacientes, mas eu gosto muito de fazer esse acompanhamento, seguir esse paciente de muito perto. E assim, para a gente encerrar aqui, você falou que as pessoas o câncer não tem um sintoma específico, mas tem alguns sinais ou um sinal que a pessoa pode, né? Olha, eu vou procurar um médico para ver o que está acontecendo. Isso a sintomatologia vai depender muito de qual câncer a gente está falando, né? Vamos falar dos principais aqui. Câncer de mama, por exemplo. Obviamente, percebeu algum nódulo, alguma alteração na mama, procurar um profissional de saúde. Até a gente orienta mulheres mais jovens que não têm indicação de fazer a mamografia, que daí teria que ter um cuidado um pouco maior também, né? A pele da mama mais avermelhada, saiu alguma secreção do mamilo, dor na mama, dor na axila. Esses são os sinais que essa paciente precisa procurar o profissional para fazer talvez um exame de imagem para saber se está diante de um tumor de mama ou não, né? Então, isso seria mais voltado à mama, né? Por exemplo, câncer de pulmão, uma tosse que não melhora, tosse com sangue, um emagrecimento sem uma causa aparente, né? Você está se alimentando da mesma maneira, só que o seu peso só está caindo, dor, porque o câncer de pulmão, quando ele vai para o osso, que é uma chance grande disso acontecer se você deixar essa doença aumentando cada vez mais, então o paciente tem muita dor. Então esses são os principais fatores para o câncer de pulmão. Câncer de intestino, sangramento nas fezes, as fezes mais afiladas, muita cólica e perda de peso também são os fatores mais relacionados ao câncer de intestino. Sangramento vaginal, então muito relacionado ao câncer de colo de útero, ao câncer de útero mesmo, né, do endométrio, enfim, que é uma camada que reveste o útero. Então, pacientes mais idosas que têm sangramento vaginal, isso não é normal. Então, se você teve um sangramento com 60, 70 anos, procure o médico, porque isso não é normal, tem que ver o que está acontecendo, que pode ser também um câncer de útero. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem, né, quando a gente fala de câncer. E a recomendação, então, vida saudável, né? Vida saudável. Atividade física diária, a gente orienta pelo menos 15 a 20 minutos de atividade física, tendendo a fazer mais exercício aeróbico, né, que tem mais gasto de energia, isso é o mais importante. Caminhadas mais aceleradas, podem ser boas. Isso aí. Então, a obesidade, controlar o peso, né? Hoje a nossa população tem um índice de obesidade que é inaceitável, que é muito alto, e a obesidade está relacionado a vários casos de câncer de mama, de intestino, de próstata, enfim, tem vários tipos já relacionados à obesidade também. O consumo de álcool, né? A gente não tem nenhum estudo de quanto eu posso beber, isso não existe, né? Então a gente fala o quanto menos, melhor, né? O tabagismo, que ele vem caindo, mas agora está aumentando, infelizmente, os casos, o uso do cigarro eletrônico, que também está muito relacionado ao câncer. Então, evitar o tabagismo. O tabagismo é a principal forma evitável de morte por câncer hoje que a gente tem, né? Então, é o fator de mais fácil evidência. Você para o cigarro hoje e a sua chance de desenvolver o câncer ela já cai enormemente. Então, isso também é muito importante. As vacinações, que a gente já falou, e fazer os exames de prevenção.
Tendo isso, a gente consegue diminuir a chance em 40% a 50% dos casos. O senhor é oncologista clínico geral ou você tem uma especialidade na oncologia? Não, a gente atende todos os tipos de tumores sólidos que a gente fala. Eu não trato linfoma e leucemia, que são neoplasias hematológicas, mas da oncologia clínica a gente trata todos os tipos de câncer, né? Nos centros maiores existem os oncologistas que fazem, só faço câncer de mama, só de pulmão, mas hoje aqui em Passo Fundo eu acabo atendendo todos os tipos de câncer. Como é que o senhor foi parar na área de oncologia? Foi uma decisão já quando estava cursando? Foi na residência de clínica, né? Porque para a gente fazer oncologia são 5 anos de residência depois de formado, 6 de faculdade e depois 5 de residência. Você precisa fazer uma pré-residência, que é a residência de clínica, 2 anos e aí depois 3 anos de oncologia. Quando eu me formei, eu sabia que eu queria fazer clínica, né? Daí na clínica eu comecei a atender vários pacientes oncológicos, né? Dos oncologistas, enfim. E aí acabei percebendo que eu fazia muito por aqueles pacientes, que eu gostava de ajudar aqueles pacientes, eu via a melhora daqueles pacientes, então eu comecei a gostar daquilo lá. Então era um paciente que tinha uma doença realmente grave e que eu conseguia beneficiar muito aquele paciente. Então isso eu gostei e aí acabei indo para esse lado. Fez em Passo Fundo? A residência de clínica, sim. De Passo Fundo. Tá certo. Doutor Alex Seidel, então, muito obrigada aqui pela essa brilhante entrevista com muitas informações. Certamente as pessoas que forem acompanhar, forem assistir no Facebook, no YouTube da Rádio PF e também no canal de conteúdo no Spotify, como Rádio PF+, elas estarão bem informadas, com informações técnicas, científicas, enfim, é o que a gente pode fazer aqui para contribuir nessa luta contra o câncer, que a gente aqui só tem números crescentes, mas orientando as pessoas para que tenham uma vida saudável, quem sabe, não é? As pessoas tenham a consciência aí de reduzir esses números. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e é bem isso, a importância dessas palavras, né, de conscientizar a população e não procurar o médico só quando tem sintomas. Se a gente conseguir tirar essa cultura do brasileiro, a gente vai conseguir ajudar muito. Tá certo. Obrigada a vocês que nos acompanham sempre aqui no Pod Café, o podcast oficial da Rádio PF. Até o próximo programa.